Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificação para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Antes de falar do Vasco, vou falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez, faça a tua inscrição e, gente, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco de maneira direta também. Repetindo aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo e jogos para maiores de 18 anos. Bom, gente, acabou a fofoca, hein? Essa situação envolvendo aí Fluminense, procurou o Verratti, empresário do Verratti, ofereceu o Verratti para o Fluminense, isso não passa de fofoca, literalmente, para criar um mal-estar dentro do Vasco. Hoje o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, aí na capa para você, falou na entrevista coletiva que o Fluminense sim procurou o Vasco para entender a situação do jogador com o Vasco e ouviu do Vasco que o Vasco vai renovar, o Vasco tem interesse na permanência do Verratti. Aí eu falo para você, gente, o Verratti fez uma postagem dizendo que ninguém fez contato com ninguém, nem o empresário dele, nem ele, ninguém ofereceu o Verratti para Fluminense. E aqui, eu vou resumir, então, parabéns ao Verratti pelo posicionamento. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O Vasco, com relação ao Fluminense, até para parar com essa palhaçada do Fluminense procurar jogadores do Vasco, do Fluminense assediar jogadores do Vasco, isso é histórico, tá? Isso não é agora, não. Isso é lá atrás. Vou repetir o que eu falei na live hoje. Isso aconteceu com o Romário, com o Edmundo, com o Pedrinho, hoje presidente do Vasco, com o Felipe, com o Leonardo Moura, quando jogou no Vasco, entre outros, Ramon Menezes, entre outros jogadores. Os caras querem literalmente ser o Vasco. Tem que rir do Fluminense. Tem que rir do Fluminense. Pediram em São Januário, jogaram em São Januário. Olha a história dos caras. Olha a história dos caras. Então, assim, inclusive Eurico Miranda ajudou o Fluminense, tirando o Fluminense de uma Série B. O clube caiu para a Série C, o Vasco chegou a pagar salários de jogadores do Fluminense, então, na época, para você que não conhece a história, para você que ainda não leu também a história. Então, assim, o Vasco deveria ser muito duro com o Fluminense, Pedrinho. Mas muito duro. Como? Coloca na cláusula dos jogadores do Vasco uma multa milionária, 50 milhões de reais, só para o Fluminense. Se o Fluminense quiser contratar Verratti, Coutinho, Payet, qualquer jogador do Vasco, tem que depositar uma multa de 50 milhões de reais pro Vasco. Ponto. Sem pena. Coloca o nomezinho do Fluminense lá. Coloca o nome do Fluminense para parar com essa palhaçada. Para parar com essa sacanagem com o Vasco. Que é sempre assim. Eles começam a querem muito o jogador do Vasco, aí começam com a palhaçada, a criar coisas, criar narrativas, inventar notícias. Por que ele não falou antes? Ou falou para os setoristas do Fluminense, ó, o Fluminense procurou o Vasco. Não. Eles colocaram lá que Verratti foi oferecido. Para quê? Para causar do lado de cá. Isso não é rivalidade. Isso é sacanagem e covardia com essa instituição aqui. E aí, a galera que cobre Vasco, vamos cobrar. Vamos cobrar. Vamos colocar um posicionamento firme e defender a nossa instituição contra eles. Que isso aí é histórico, tá? Isso aí é histórico. Esse tipo de assédio, esse tipo de sacanagem com o Vasco. E aí, tem que ter um posicionamento sim da galera que cobre o Vasco. Essa é minha humilde opinião. Ah, é Vasco. Isso aqui é Vasco. Então, contra esse tipo de coisa, temos que manter um posicionamento firme. E mudando de assunto aqui, gente, ó, você que ainda não é inscrito no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça o teu like, principalmente habilite o sino da notificação. Por quê? Porque o YouTube está entregando o vídeo de outra maneira, tá? Eu não sei como é que é ainda, mas você que gosta do canal, você que acompanha o canal e ainda não é inscrito, reforça aqui embaixo a tua inscrição para você não ficar de fora, você não perder os vídeos aqui do nosso canal, do nosso canal Vasco Connection, beleza? Bom, eu quero falar sobre o planejamento do Vasco. Ó, até esse momento, só uma pontuação sobre o Renato Gaúcho. Até esse momento, o momento desse vídeo aqui agora,
a reunião entre Vasco e Renato Gaúcho ainda não aconteceu, tá? Eu acabei de apurar, eu tô levantando o vídeo aqui por conta da postagem do Verratti, que eu acho importante e acho um absurdo que o Fluminense fez. Então, você que tá com... Fique tranquilo, que assim que a reunião acontecer e acabar, o resultado da reunião, eu vou gravar um vídeo aqui, nem que seja um vídeo mais curto, e passar para você, torcedor, para você, torcedora do Vasco também. Então a reunião ainda não aconteceu, por isso eu ainda não... novo técnico confirmado, ainda não tem essa questão. O que tem é o seguinte, Vasco prepara a proposta por Coelho, atacante do Atlético Paranaense. Gente, é um jogador que sabe das coisas, é um jogador que chegaria aí para resolver o problema no ataque do Vasco. Ali o problema nas pontas, né? Na ponta esquerda, ponta direita, porque é um jogador rápido, é um jogador muito bom. Muito, mas muito bom mesmo. Então, assim, nesse momento é uma atualização importante, porque nesse momento o Vasco prepara uma proposta para o Atlético Paranaense, que tem interesse no zagueiro Léo do Vasco e fez uma proposta para o Vasco pelo zagueiro Léo. Então, assim, como é que eu enxergo isso tudo? Ó, é um relacionamento bom. É um relacionamento bom, porque o Atlético vai jogar uma Série B, sabemos que a Série B não tem grana, então o clube paga para jogar praticamente uma Série B, é um gasto absurdo e você não tem retorno financeiro, a não ser de bilheteria, né? Porque você tem um estádio e você vende os ingressos. Mas o X da questão é, o Atlético vai se desfazer desse time. E é um time com uma folha salarial lá em cima. Tô falando do Canobi, do Coelho, do Coelho, né? Do Fernandinho, que também é volante experiente do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, perdão, entre outros jogadores do Atlético. Então, eu considero o Coelho um excelente jogador. O Atlético tem outros excelentes jogadores. Se o Vasco conseguir fechar com 2 ou 3 jogadores do Atlético, seria muito bom para o Vasco. Assim, claro, aquele reforço pontual, um reforço para a zaga, mais um volante, mais um ponta. Não adianta você encher esse time esse time de reforços, apostas, porque a aposta tem na base. Ou você contrata para resolver, ou então você não contrata ninguém. Essa é a minha humilde opinião. Isso porque nós temos David recuperando, Adson recuperando, Paulinho pronto para jogar, Jair pronto para jogar, tem temporada inteira pro Coutinho, Payet, temporada inteira também, Jair, e aí ó, Paulo Henrique, Lucas Piton, Vitor Luiz renovando seu contrato, o zagueiro também, João Vitor, excelente zagueiro do Vasco. Então, o Vasco está movimentando o mercado da bola e trabalhando também na questão da reformulação desse elenco do Vasco. Né? Você tem que dispensar muitos jogadores, você tem que emprestar, você tem que vender jogadores. Isso é muito importante e eu tenho que ser repetitivo com esse tipo de informação, gente. Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar por quê? Porque assim, é muito importante pra gente entrar no 2025, primeiro, com um grande técnico, segundo, com um time pronto. Aí você forma o elenco durante a temporada, porque é normal, mas o time tem que estar pronto para jogar, com alguns jogadores de banco de reserva. Tipo, o Souza, por exemplo. Tem condições de o Souza permanecer no Vasco? O Alex Teixeira tem condições. Ok. Eu assino embaixo. Porque o Alex Teixeira não recebeu muitas oportunidades e quando recebeu oportunidade, deu conta do recado. Agora, Souza, na minha opinião, na minha humilde opinião, não tem condições. E aí você tem que olhar para o elenco e enxugar, sim, a folha para você abrir espaço para outros reforços para a temporada, gente. Gente, para finalizar o vídeo, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O que o Vasco está fazendo o que o Pedrinho está fazendo na frente do Vasco é um trabalho muito difícil, tá? Muito, mas muito complexo. Vocês não têm noção. Eu estou acompanhando de perto. Eu estou vendo tudo, antes de passar para vocês aqui, eu estou vendo tudo direitinho para gravar, para passar a verdade dos fatos para você, torcedor, e para você, torcedora. Eu trabalho com isso aqui, é minha obrigação apurar ao máximo, tá? Eu não vou acertar sempre, porque eu não sou perfeito. Não. Mas eu juro para vocês que eu estou dando o meu máximo aqui para entregar sempre a melhor informação, a melhor notícia, a notícia bem apurada. Não é fácil, mas eu faço, eu dou o meu máximo. Eu sou limitado, mas eu juro para vocês que eu estou dando o meu máximo aqui no canal. Tá certo? Então é isso, olha, eu volto a qualquer momento, fica atento, ligado aí, mais uma vez, insistindo aqui, você que ainda não é inscrito na Betfair, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, faça a tua inscrição na Betfair, vamos ajudar o nosso Vasco também, através da Betfair, né, fazendo a nossa inscrição. Então confirma a tua inscrição e vamos ajudar, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.